Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Eu vou fazer o exercício 6 dessa nossa lista hoje, pessoal, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Acho que os outros 5 já estão bem tranquilos, está bem consolidado. Ó, é condução, tem as paredes diferentes aqui, mas tem condução, você só muda os casos aqui. Aqui tem condução, convecção, para você calcular a resistência térmica, aqui tem também. É bem simplesinho, né? É mais esses 6 aqui que eu quero fazer com vocês mesmo. Então vamos lá, ó. O exercício diz o seguinte: condensador de uma usina a vapor tem 1000 tubos de cobre em paralelo, né? O KT aqui, que é a condutividade do cobre, é de 110 watts por metro Kelvin. Cada um dos tubos tem o diâmetro interno de 25 milímetros e diâmetro externo de 28 milímetros, e todos de mesmo comprimento, mas não falou qual é o comprimento. A condensação de vapor na superfície externa dos tubos é caracterizada por um coeficiente de convecção de HE igual a 10.000 watts por metro quadrado Kelvin. Com esses dados, respondo os itens a seguir. Então, olha só. Se a água para o resfriamento é bombeada a partir de um grande reservatório para os tubos do condensador a uma taxa de 400 kg por segundo, qual é o coeficiente global de troca de calor, o zero, desse condensador, utilizando como referência a área externa dos tubos? E aí ele fala que as propriedades da água podem ser aproximadas por ρ igual a 999 kg por metro cúbico, viscosidade 9,6 vezes 10 a quarta pascal segundo, condutividade da água de 0,6 watt por metro Kelvin e número de Prandtl igual a 6,6. Beleza. Item B. Se após um longo período de operação a incrustação interna criar uma resistência interna de RF duas linhas igual a 10 a menos 4 metro quadrado Kelvin por watt, qual será o novo valor de U0? Precisamos saber. E aí a letra C. Se a água é extraída do lago a 15 graus Celsius e 10 kg por segundo de vapor a 0,0622 bar são condensados, qual é a temperatura correspondente da água que sai do condensador? O calor específico da água é de 4.180 joules por quilograma Kelvin e o calor de evaporação do vapor nessas condições é de 2.414 kJ por quilograma. Tem dado para um cacete, mas a gente vai conseguir fazer esse exercício mais tranquilamente do que parece. Eu vou abrir a nossa lousinha virtual aqui. Então, nova lousinha. Beleza, tá aqui. Então, o que a gente tem, ó? Deixa eu até, não sei que tamanho que tá isso. Vou deixar aqui no 100%. Eu tenho aqui um tubo. Na verdade, a gente vai ter 1000 tubos iguais a esse aqui. Então, isso daqui vezes 1000. Beleza. O KT, né, o K do cobre aqui, já vou colocar aqui, é de 110 watts por metro Kelvin. Tá aqui. O diâmetro interno é de 25 milímetros, o diâmetro externo é de 28. Então, diâmetro interno é igual a 25 milímetros. Diâmetro externo é igual a 28 milímetros. Beleza? E todos de mesmo comprimento. Deixa eu dar um zoom out aqui nesse negócio aqui.
a condensação de vapor na superfície externa dos tubos é caracterizada por um coeficiente de convecção de HE igual a 10.000 watts por metro quadrado Kelvin. Então, aqui do lado externo, a gente tem um HE igual a 10.000 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza. E aí a gente já tem os dados para começar a resolver. Então, se a água para o resfriamento é bombeada a partir de um grande reservatório para os tubos do condensador a uma taxa de 400 kg por segundo, então a gente sabe que a taxa de água aqui é de 400 kg por segundo. Beleza. Qual é o coeficiente global de troca de calor, o zero, deste condensador, utilizando como referência a área externa dos tubos? As propriedades da água podem ser aproximadas por, aí ele dá as propriedades aqui. Ó. Então, o que eu vou precisar? Ele quer que eu calcule o U0, certo? Para eu calcular o U0, a gente tem que lembrar da fórmula lá. Então, para a gente calcular o coeficiente global de troca de calor do meu trocador de calor, a gente tem que... Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, menos isso. A gente tem que utilizar a resistência térmica equivalente. Então, a gente tinha 1 sobre U0, que multiplica a área de referência, que no nosso caso aqui vai ser a área externa, vai ser igual a resistência equivalente. Para a resistência equivalente, eu tenho que saber que eu tenho 3 processos aqui. Eu tenho convecção interna ao tubo, né? Que eu vou ter um H interno aqui, que eu não sei quanto vale. Eu tenho convecção do lado externo e eu tenho condução na parede do tubo, aqui na parede de cobre. Então, o que eu sei? Eu sei que do lado interno do tubo, eu vou ter uma condução aqui, então eu vou ter uma resistência térmica de 1 sobre H interno, que multiplica a área interna da tubulação. Beleza. Depois eu vou ter a condução aqui, ó, né? E essa condução, ela vai ser uma condução que vai ser dada por um tubo cilíndrico, né? Uma parede cilíndrica. Ela não é uma condução que é dada em uma parede normal, uma parede plana, né? Então, para o tubo cilíndrico, a gente sabe que a resistência térmica aqui, ela é dada por Ln de R2 por R1, ou vamos colocar aqui raio externo por raio interno, dividido por 2πLK. Beleza. O que vai acontecer? Esse L aqui seria o comprimento de um tubo. Aqui a gente está falando de 1000 tubos, né? Então eu tenho um número de tubos lá, que é N igual a 1000. Então, para esse caso do cilindro aqui, eu vou ter que multiplicar esse L aqui por 1000, porque são 1000 tubos de comprimento Lzinho. Nessas áreas aqui, tanto a área externa quanto a área interna dos tubos, também vai aparecer esse L e também vai aparecer esse número de tubos aqui. Então, não se preocupem que a gente vai chegar lá. Mas, só para colocar essa resistência correta do tubo aqui, eu já vou colocar com N aqui embaixo. Então, eu vou ficar com Ln do raio externo dividido pelo raio interno, dividido por 2πLN. E eu tenho a convecção do lado externo, vai ser dada por 1 sobre HE, área externa. Bom, a nossa área, vamos dar uma olhada nas áreas aqui, ó. A área interna, ela vai ser dada por π, que multiplica o diâmetro interno de um tubo. Isso aqui vai me dar uma circunferência interna do tubo. Vou multiplicar isso aqui pelo comprimento de um tubo, então vai me dar a área interna de um tubo. Vou multiplicar isso aqui por N para pegar a área interna dos 1000 tubos. Então essa área aqui vai ser a nossa área interna total.
A área externa é análoga, né? Então a área externa dos tubos ela vai ser π, que multiplica o diâmetro externo agora. Então a gente vai ter a circunferência externa do tubo aqui, que multiplica o comprimento de um tubo, que multiplica o nosso número de tubos. Essa vai ser a área externa. Então repara que esse LN ele aparece aqui também nas áreas interna e externa. Então vamos substituir aqui, ó. Então eu vou ficar com 1 sobre U0, área externa, π diâmetro externo, Ln é igual a 1 sobre H interno, área interna, π diâmetro interno, Ln, mais Ln do raio externo pelo raio interno, dividido por 2π Ln K, mais 1 sobre HE, área externa, que é π, diâmetro externo, Ln. Bom, tem um monte de coisa que dá para cancelar aqui agora, essa parte é uma delícia, cancelar tudo. Então vamos lá. Ó, π eu tenho embaixo de todo mundo aqui, o L também eu tenho embaixo de todo mundo, o N eu também tenho embaixo de todo mundo. Então dá para cancelar aqui, ó. π, L, N, π, L, N, π, L, N, π, L e N. Então a gente vai só passando a limpo aqui. 1 sobre U0 diâmetro externo é igual a 1 sobre H interno diâmetro interno mais Ln do raio externo pelo raio interno dividido por 2K mais esse K aqui, ó, inclusive é o KT, tá? Vou colocar um Tzinho aqui. Pra gente lembrar. Isso quer dizer que para o nosso cálculo não importaria, tipo, se fosse 100 mil ou 50 mil tubos dentro dele. Importaria só o diâmetro dele. Exatamente. Nem a quantidade de tubos, nem o comprimento dos tubos. Para esse primeiro cálculo, né? Só para esse cálculo do U global aqui, ó. Depois, para outras coisas vai importar sim. Aí a gente tem aqui 1 sobre... Peraí, não vai acabar influenciando sim, viu, William? Mas vai acabar influenciando indiretamente. Você já vai ver o porquê. Quer ver? HE. Isso é KT ou é K vezes T? É KT. KT é o K do cobre aqui, ó. Ah, tá. Quer ver? Dessa equação aqui, ó, o U0 a gente quer calcular, o DE, que é o diâmetro externo, a gente tem, o HI a gente não tem, diâmetro interno tem, raio externo interno tem, KT tem, o H externo eu tenho e o diâmetro externo eu tenho. Para conseguir calcular esse U0 aqui, só está me faltando esse HI aqui, que é o H interno. Ou seja, eu vou ter aqui dentro do meu tubo um fluxo de água aqui no caso, certo? Fluxo no sentido axial desse tubo aqui. O fluxo no sentido do tubo é o axial, né? O interno. E o externo, que é o fluxo de vapor, que eu vou colocar em amarelinho aqui, é o transversal, né? Isso é transversal, isso é axial. Então a gente está com fluxo axial aqui, interno. Para calcular o H para o fluxo axial interno, a gente vai pegar a nossa planilhinha de cálculo de H e a gente vai calcular o fluxo axial interno. Então, olha, cilindro com fluxo axial interno, já estamos até nele aqui, ó. Fluxo interno axial e temperatura constante aqui. Nossa temperatura não é bem constante, mas a gente pode aproximar. Então, eu vou só fazer o seguinte aqui para ficar bonitão.
assim, pronto. Mais fácil de ver. E esses dados aqui, eu vou apagar tudo, para a gente poder calcular. Então, olha só, a gente tem alguns dados que até são fornecidos aqui no nosso enunciado. Aqui, ó, eu tenho o KT, eu não vou usar aqui, eu tenho os dados da água aqui, ó. Densidade 999 kg por metro cúbico, então eu vou colocar minha densidade aqui, ó, 999. Beleza. A velocidade eu não sei, não é dada aqui, na verdade está escondido aqui, mas a gente já calcula. Aqui, a viscosidade é de 9,6 vezes 10 a menos 4 Pascal segundo. Tá aqui. Professor, é para descobrir o H interno? Para descobrir o H interno, exatamente. Tá. A condutividade da água aqui é de 0,6 watt por metro Kelvin. Então tá aqui, 0,6. E aqui ele dá o número de Prandtl. Ó, o diâmetro da tubulação interna a gente também tem, que é de 25 milímetros, então 0,025. Tá aqui. E a gente ainda precisa de algumas coisas. A gente precisa do CP da água, né, que é o calor específico da água, e a gente precisa da velocidade. Ele não deu o calor específico, mas ele deu o número de Prandtl, de 6,6 aqui, ó. Se você olhar para o número de Prandtl, o número de Prandtl, ele depende, na verdade, do calor específico. É viscosidade vezes calor específico dividido pelo K. Então, a gente pode fazer uma continha inversa aqui para achar ele, né? Se o número de Prandtl é viscosidade, vou até colocar aqui na nossa anotação. O número de Prandtl, ele é viscosidade, calor específico dividido pelo K da água. A gente pode calcular o CP como sendo o número de Prandtl que multiplica o K dividido pelo μ. Se a gente fizer essa continha aqui, o número de Prandtl que ele deu é de 6,6, o K que ele deu é de 0,6 e o μ que ele deu é de 9,6 vezes 10 a menos 4. Fazendo a continha, a gente vai ter um número de Prandtl aqui, aliás, número de Prandtl não, a gente vai ter um CP, que é um calor específico aqui, de 4.125 joules por quilograma Kelvin. Então, vou colocar esse número aqui lá. Sim. Aqui. 4.125. CP. Beleza. E faltou a velocidade. Bom, para calcular a velocidade, ele deu para a gente uma quantidade de massa de água, né, que passa. E essa quantidade de massa, ela passa pelos tubos em paralelo. Então, a gente sabe que o M ponto aqui é 400 gramas ou 400 quilogramas por segundo de água que passa aqui dentro. Então, eu vou ter uma área que é a área da seção transversal interna de 1000 tubos, né? Então, a minha área da seção transversal interna aqui, essa área interna é a área da parede interna, tá? A área da seção transversal eu vou chamar de AT interna aqui. Vai ser π, que multiplica o diâmetro interno ao quadrado sobre 4, ou pode ser o Rho interno ao quadrado, como você queira, que multiplica o número de tubos aqui, né? Então, a gente vai ter π vezes 0,025 ao quadrado vezes 1000 dividido por 4. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,490, são 9,087 metros quadrados. Beleza. Essa área dá isso daqui e a nossa massa aqui, ó, a gente sabe que M ponto, né, a vazão de massa vai ser a densidade, porque a gente está pensando que a água é incompressível, que multiplica a vazão. Então, a gente sabe que daqui,
que a nossa vazão ela é m ponto dividido por ρ, e a gente também sabe que a vazão ela é a velocidade que multiplica a área, no caso a área da seção transversal interna aqui. Então, se eu passar essa área da seção transversal interna, a gente vai encontrar que a minha velocidade interna da tubulação ela tem que ser m ponto dividido por ρ, que multiplica a TI. Se a gente fizer isso, eu vou ter 400 dividido por ρ, que é 999, que multiplica a nossa velocidade, que é de 0,49087 metros por segundo, e isso vai me dar o valor de aproximadamente 0,8157 metros por segundo. Beleza, vou usar esse valor lá na minha planilha. Então, aqui, 0,8157. Tá aqui, ó. Com esse valor aqui, a gente consegue agora calcular o H interno. Repara que para esse primeiro cálculo aqui, inclusive está escrito cálculo aqui, né? Sempre tem uns errinhos, né? Para esse primeiro cálculo aqui, eu posso usar esse H médio aqui se o meu fluxo for laminar, o que não é o nosso caso. No nosso caso, o fluxo é turbulento, né? Então, como o fluxo é turbulento, eu vou utilizar esta outra forma aqui de Dietz-Belter, porque ela me permite fazer isso. Ó, repara que o meu Reynolds aqui é mais de 20 mil, ele tem que ser maior do que 10 mil. Meu número de Prandtl a gente sabe que é 6.6, inclusive ó, até a gente colocou o CP que a gente calculou aqui, e o número de Prandtl deu 6.6 certinho. Ó. Então tá batendo as coisas aqui. E ele tem que estar entre 0.6 e 160. Então bateu essas duas. A gente não sabe o comprimento da tubulação, mas eu vou chutar que essa tubulação tem mais do que 25 centímetros. Então, se ela tiver mais do que 25 centímetros, isso aqui é verdadeiro, essa terceira hipótese também é verdadeira, a gente pode usar esse cálculo. Repara que eu tenho dois Hs diferentes para esse cálculo, um para quando o fluido está sendo aquecido e o outro para quando ele está sendo resfriado. Aqui no nosso exercício, a gente está falando de um condensador, né? Então, o condensador ele serve para quê? Ele serve para esfriar o lado de fora, né? Para você condensar líquido do lado de fora. Se você condensa o líquido do lado de fora, você está esfriando o lado de fora e, consequentemente, você está aquecendo o líquido de dentro. Então, você está aquecendo o fluido que está passando ali dentro. Se você está aquecendo o fluido, eu vou usar esse H aqui, ó, de 3.397,57. Então, agora a gente volta para cá, para a nossa anotação, que eu me perdi aqui. Então, a gente calculou aqui que o nosso H interno ele vale 3.397,57 watt por metro quadrado Kelvin. Beleza. Com esse valor aqui, agora eu consigo calcular essa expressão aqui. Ó. Então, eu vou ter 1 sobre U0 dE é igual a 1 sobre HI dI. Então, isso daqui vai dar 1 dividido por 3.397,57, que multiplica o diâmetro interno em metros, hein? 0,025. Deu um número pequenininho. Deu 0,01173. Mais. Só salvar aqui. Pronto. O segundo termo aqui, que é ln do raio externo dividido pelo raio interno. Aqui você pode, como o número que vai ser calculado, o ln aqui, ele é só a relação entre raio externo e raio interno, você não precisa ficar convertendo muita unidade, você não precisa ficar calculando raio no lugar do diâmetro, porque
A proporção é a mesma, né, entre os raios, entre os diâmetros, então eu vou colocar aqui diâmetro externo por diâmetro interno, mas vai dar exatamente a mesma coisa. Então eu vou ter ln de 28 por 25, tudo isso dividido por 2 vezes kt, que é dos 110, então vai dar 220. Esse número aqui deu 5,1513 vezes 10 a menos 4. E aqui eu tenho 1 sobre HEDE, né? Então, opa, esqueci de salvar aqui na variável. Agora sim, 1 dividido por 10.000 vezes o diâmetro externo, que é 0,028. Isso aqui dá 3,5714. Nossa, dislexia matando aqui. Vezes 10 a menos 3. Se eu somar tudo isso daí, isso aqui vai dar 0,01586, mais ou menos, né? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter isso daqui dos dois lados e passar o DE dividindo, né? Então o zero vai ser 1 dividido por 0,01586 vezes DE aqui embaixo, né? Então, se eu fizer isso daqui, o diâmetro externo é 0,028 metros. Isso aqui vai me dar 2.251,892. Que unidade é essa? A resistência térmica aqui, ela é calculada em Kelvin por watt. Então, o zero aqui, ele vai ser o inverso disso. Então, vai ser watt por Kelvin e está dividido pelo diâmetro externo, que é metro. Então, isso daqui vai ser watt por metro Kelvin. Beleza. Está calculado aqui o nosso U zero. Eu até esqueci de colocar aqui em cima. Vou colocar aqui para a gente lembrar. Lista 1. Exercício 6A. Então calculamos o zero aqui pro item 1 aqui, ó. Deu 2.151,892. O item B fala assim, ó: se após um longo período de operação a incrustação interna criar uma resistência de RF igual a 10 elevado a menos 4 metro quadrado Kelvin por watt, qual será o novo valor de U zero? Para a gente resolver o item B, eu vou ter que adicionar mais um termo aqui no meu processo de troca de calor aqui, né? Porque olha só, quer ver? Vamos passar aqui para 2 aqui, para a gente resolver o item B. Então, lista 1, exercício 6B. A gente vai ter... Cadê? Aqui. A gente vai ter agora o nosso processo de troca de calor dessa forma aqui, ó. 1 sobre U zero, área externa, igual a... Olha só, lembra? Eu tinha convecção interna, condução pela tubulação, aqui pela parede do tubo, e convecção externa. Agora eu tenho um quarto termo aqui, que eu vou somar aqui no comecinho, que é a nossa resistência por incrustação, né? A resistência por incrustação,
aqui no nosso caso, como a gente não tem aleta, ela vai ser dada por RF, duas linhas, dividido pela área. No caso aqui, a área interna, porque a incrustação é interna, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui que facilita por causa de eu desenhar aqui. Ai, sorry. Professor, qual que é o processo que você adicionou? Foi mal. Isso aqui é uma incrustação interna, né? Você tem lá o tubo e aí dentro do tubo você vai ter uma incrustaçãozinha aqui de sujeira, oxidação, sei lá, qualquer coisa assim. Então isso daqui vai atrapalhar o seu processo, né? Então você vai ter uma convecção aqui fora, você vai ter uma condução aqui na parede e você vai ter que ter mais uma resistência térmica aqui da incrustação antes da convecção aqui dentro. Tá? Você tem 4 processos aí. Beleza. Beleza? Aí então aqui a gente tem incrustação, mais convecção, tá certo, interna, HI, área interna, mais condução, que era o nosso LN de raio externo por raio interno, dividido por 2πLNKT, mais a condução externa, que é 1 dividido por HE AE. Bom, essa área interna aqui, ela compartilha da área interna que a gente tinha anteriormente lá, né? Essa área interna aqui, ó. Então ela vai ter o π, L e o N, a gente vai dividir tudo lá também, e a gente vai chegar, eu podia manter o zoom que eu tinha aplicado aqui, né? E a gente vai chegar nisso daqui, ó, 1 sobre U0 diâmetro externo é igual a RF, duas linhas, dividido por, aqui da área interna só vai sobrar o diâmetro interno, mais 1 sobre HI, diâmetro interno, mais LN de RE sobre RI, dividido por 2KT, mais 1 sobre HE, diâmetro externo. Beleza, esses 3 termos aqui a gente já calculou, né? Então isso daqui do slide anterior, a gente consegue pegar aqui, dá 0,01586 Kelvin por watt. Então aqui 0,01586 Kelvin por watt. E esse aqui é o que a gente tem que calcular, né? O nosso RF duas linhas. Aqui. O nosso RF duas linhas, ele é 10 a menos 4 Kelvin metro quadrado por watt. Então a gente vai conseguir calcular isso aqui facilmente, né? Nosso RF duas linhas por DI é 10 a menos 4, então 1 a menos 4, dividido por 0,025, que é o nosso diâmetro interno. Isso aqui vai dar pra gente 4 vezes 10 elevado a menos 3 Kelvin por watt. Então eu vou somar 4 aqui, ó, né? Eu vou ficar com, no total, 1 sobre o 0 DE vai ser igual a aproximadamente 0,01986 Kelvin por watt. Agora de novo, né? A gente já tem o diâmetro externo também. Isso aqui vai dar pra gente 0 de 1 dividido por 0,01986 vezes diâmetro externo, que é 0,028, que é de aproximadamente 1798,3 watt por metro Kelvin. Então tá aqui, ó. Ô, professor, Pode falar. o que quer dizer os dois resultados? Quer dizer o seguinte, aqui
a gente está calculando esse U zero, ele é basicamente o coeficiente, ele é um coeficiente que vai dizer o quanto que o seu trocador de calor consegue fazer de troca térmica, né? Então, no caso anterior aqui, com o trocador de calor novinho, sem incrustação, a gente tinha conseguido um coeficiente de troca térmica aqui de 2.251 watt por metro Kelvin. Quando a gente passou para o segundo caso, com incrustação, isso aqui passou para praticamente 1.800 watt por metro Kelvin. Então isso aqui significa que você perdeu a eficiência de troca de calor, né? A gente vai ver mais para frente que você consegue utilizar esse coeficiente global de troca de calor para você calcular também, por exemplo, quando você tem aqui no nosso caso água passando na tubulação, você vai ver que a gente consegue utilizar ele para calcular, sabendo a temperatura da água que entra, por exemplo, você consegue calcular a temperatura da água que sai dele. E aí você vai ver que para essas duas situações, para essa primeira situação você teria uma água saindo mais quente, porque trocou mais calor, e para a segunda situação você teria uma água saindo menos quente, porque ele perdeu capacidade de troca de calor aí no seu condensador. Aí beleza, ó. Então a gente calculou os dois coeficientes, tranquilo? E o item C, ele fala assim, vou até passar um traço aqui, vamos ver se a gente resolve o item C aqui mesmo. Então, lista 1, exercício 6C. O item C fala assim, se a água extraída do lago a 15 graus Celsius e 10 kg, se a água é extraída do lago a 15 graus Celsius e 10 kg de vapor, 10 kg por segundo de vapor a 0,0622 bar são condensados, qual a temperatura correspondente da água que sai do condensador? O calor específico da água é de 4.180 joules por quilograma Kelvin e o calor de evaporação do vapor nessas condições é de 2.414 kJ por quilograma. Bom, você vê que o calor específico da água, o CP, é um pouquinho diferente do que a gente calculou, né? A gente tinha calculado 4.125 e aqui ele está dando um CP de 4.180. Eu vou manter os cálculos anteriores e eu só vou usar esse CP aqui para calcular a temperatura da água que vai sair aqui, para a gente não ter que refazer toda a conta. Porque lá em cima ele deu o número de Prandtl, ele podia muito bem ter dado o número de Prandtl que chegava exatamente nesse 4.180 aí, né? Mas beleza, agora já me perdi. Esse 4.180 é o CP, professor? É o CP. Entendi. No nosso deu quanto que você falou? 4.125. Ah, tá. Mas é porque ele deu o número de Prandtl, né? E ele deu um número de Prandtl que não batia. Se a gente for aqui na planilha rapidamente, colocar 4.180 aqui, ó, o número de Prandtl vai dar 6.7 quase. Ele podia ter dado 6.7. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Bom, beleza. Aqui a gente tem o quê? A gente tem uma vazão de vapor sendo condensado lá do lado de fora. Então a gente sabe que quanto de vapor que a gente tem sendo condensado? Vamos colocar aqui. M ponto de vapor aqui. São 10 kg por segundo de vapor, tá certo? E o calor específico, o calor de condensação desse vapor aqui, que eu vou chamar de CC aqui, ele vale 2.000, quanto que tá lá? 2.414 kilojoules por quilograma de vapor. Então, 2.414 kilojoules condensam 1 kg de vapor aqui. A gente tem 10 kg por segundo, né? Então, a potência que eu precisaria aqui para fazer esse processo aqui... Deixa eu ver se... Aqui. A potência que eu precisaria para fazer esse processo aqui, ela é de... Ou vamos chamar essa potência já de que ponto aqui? Ela é exatamente o calor de condensação do vapor
que multiplica a massa de vapor que eu quero condensar aqui por segundo, né? A vazão máxima de vapor. Isso aqui vai me dar 24.140 kJ por quilograma, que multiplica quilograma por segundo. Isso aqui é kJ por segundo, que é quilowatt. Então, 24.140 quilowatts. É isso que eu preciso de potência aqui. Beleza. E agora? Bom, agora eu sei que eu vou aquecer a água, né? A temperatura inicial da água, ela é de 15 graus Celsius. Tá aqui. E o calor específico da água é de 4.180 joules por quilograma, ou 4,18 quilojoules por quilograma. Beleza. A fórmula para o aquecimento que a gente tem era a seguinte, não sei se vocês lembram, a gente viu isso até no ensino médio lá, Q é igual a mCp delta T, certo? Lembra do Q é igual a mCdt ou Q-macete, tem gente que chama isso aqui de Q-macete. O que é isso daqui? Quantidade de calor que eu preciso para aquecer um objeto é igual a massa do objeto vezes calor específico do objeto vezes diferencial de temperatura que eu quero aplicar nele, né? Quantos graus eu quero aumentar essa temperatura aí. Eu posso derivar isso aqui com relação ao tempo, né? Então eu vou ter Q ponto, que é a potência que eu preciso para isso, será igual. O calor específico e o gradiente de temperatura não vão mudar, só a massa que vai mudar. M ponto Cp delta T. Pronto. Olha só. Com a potência e com a vazão máxima aqui e com o calor específico da água, que são três coisas que a gente tem, ó. Potência eu tenho daqui, o calor específico eu tenho daqui e a vazão máxima de água a gente tem lá da folha anterior lá, que era de 400 kg por segundo de água. Com isso eu consigo calcular qual vai ser a variação de temperatura da minha água. Então, daqui a gente tira que o nosso ΔT, ele vale Q ponto dividido por M ponto Cp. Isso daqui vai dar Q ponto, que é 24.140 dividido por M ponto, que é 400, que multiplica o Cp. Repara que o Cp eu já passei para kJ por quilograma, porque essa vazão está em quilogramas por segundo, e esse número aqui está em kilowatts, que é kilojoules por segundo. Então tem que só tomar esse cuidado com as unidades. Então aqui embaixo é 4,18 e não 4.180, senão você vai ficar com um fator de 1000 aqui multiplicando sem precisar. Dividindo isso daqui, a gente vai ter 24.140 dividido por 400 vezes 4,18, que dá 14, na verdade, 438 Kelvin ou graus Celsius, tanto faz, porque é relativo aqui, pode ser nas duas unidades. Como a gente já sai em 15 graus Celsius, a temperatura de saída da água, ela vai ser o 15 mais o ΔT, né? 15 mais o quanto que variou. Então vai ser... Professor. Oi. Essa é a temperatura dos 1000 tubinhos, né? Que você pegou o M400? Exatamente. É, né? Isso. A água ela vai passar em paralelo pelos 1000 tubos e vai sair a 29,4 graus Celsius aqui. Depois a gente vai ver, só a título de curiosidade, eu vou até botar de outra cor aqui. Depois a gente vai ver que para analisar trocador de calor, a gente tem que a quantidade de calor trocada, ela vai depender do U0 a temperatura externa menos temperatura interna, né? Essa aqui vem da lei universal da refrigeração lá de Newton. E ele também vale M ponto Cp, temperatura de saída menos temperatura de entrada do seu fluido, que é exatamente o que a gente acabou de fazer aqui, ó.
M.CP, variação de temperatura. E repara que eu consigo fazer isso daqui também, se eu tenho a temperatura externa e interna, eu consigo fazer isso aqui com o meu o zero também que a gente calculou. Então as coisas têm uma relação aqui. Tá? Até acho que esse exercício podia ser perguntado diferente para ser mais legal, mas só para vocês saberem que as coisas estão relacionadas aqui. Professor, pode falar. Aonde você usou no C aquela parte que você falou que a água evaporava? Onde eu usei no C? Que foi o calor de evaporação lá. O calor de evaporação ele está aqui, ó. Né? É a quantidade de calor que eu preciso para evaporar ou para condensar, aqui no caso, 1 kg de vapor. Né? Aqui a gente tem 10 kg por segundo de vapor, então isso aqui foi utilizado para calcular esse Q ponto aqui, ó. Né? Eu tenho o calor de condensação do vapor multiplicado pela vazão mássica de vapor aqui que está sendo condensado. Isso daqui vai me dar uma potência, que é a potência que eu preciso para condensar o vapor, e a potência que eu preciso para condensar o vapor de um lado é a potência que eu vou utilizar para aquecer a água do outro lado, essa mesma potência aqui, ó. Ah, tá. Então, você pegou o quanto que precisaria de energia para... quanto precisaria de energia para toda essa massa, né? Isso, exatamente. Para condensar. Mas quantos? Aqui não é graus, né? Quando ela está condensando, não tem variação de temperatura. Isso, não tem variação de temperatura. Ela tem a variação de entropia, de entalpia, mas não de temperatura. Ok.